Fala, fala meus amados, bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre intensidade da corrente elétrica, tá bom? Para a gente não ficar lendo, embromando muito, eu vou no que é importante para vocês, tá? Intensidade da corrente elétrica, muito simples, ela começa, a gente escreve ela com a letra I, tá? Para indicar ela. Agora eu quero mostrar essa figura aqui para vocês, ó, com bastante atenção. Eu tenho aqui um fio, que é o condutor. Os nossos elétrons se movimentam no fio para gerar energia elétrica, tá? Dentro desse fio, eu tenho uma quantidade infinita, tá, de elétrons. Alguém enxerga o elétron? Não. Elétron, ele é totalmente abstrato. A gente não consegue ver ele a olho nu. Beleza. Esses montes de elétrons, pessoal, dentro do fio, eles estão todos parados. Aqui eu tenho um elétron, ó, vamos colocar de preto, ó. Um elétron, mais um, ó. E aqui eu tenho vários, infinitos. Enquanto esses elétrons estão parados, sem movimento nenhum, totalmente parado, eu tenho o que eu chamo de carga elétrica, tá? Então, anota isso que é importante. Elétrons parados. E vamos lembrar aqui, ó, elétrons parados quer dizer o quê? Sem velocidade. Eu tenho o que eu chamo de carga elétrica. E carga elétrica eu represento ela pela letra Q. E a unidade de medida dela, qual que é, pessoal? Parabéns, se acertou aí na sua casa. Coulomb, tá? É o C. Mas grava uma coisa importante que eu vou te falar agora, ó, segredo. Elétrons parados não estão se movimentando. Se eles não estão se movimentando, eu não gero eletricidade. Então, para que eu tenha, pessoal, vou falar bem alto, eletricidade, eu preciso que esses elétrons estejam se movimentando. Eles tenham uma determinada velocidade. Então, eletricidade é igual, ó, anota aí no seu caderno, elétrons em movimento. E quando eu falo a palavra movimento, o que eu estou dizendo para vocês? Que é velocidade. Olha que lindo. E agora, olha que legal, eu vou apresentar para vocês um novo conceito importante. Velocidade do elétron é chamado de corrente elétrica. Corrente elétrica. Ou intensidade da corrente elétrica, tá bom? Então, vocês, a partir de agora, quando estiverem trabalhando com eletricidade ou estiverem fazendo um projeto elétrico, eu vou falar muito corrente elétrica. E a mesma coisa, falar intensidade da corrente. Intensidade da corrente é igual a corrente elétrica. Eu posso falar uma palavra ou a outra. E elas são representadas pela letra I. Mas agora a grande novidade. Intensidade da corrente e corrente elétrica, o professor Juninho já falou que é elétrons em movimento. Igual eu falo que um carro está em movimento, quilômetros por hora ou metros por segundo. Agora, os elétrons em movimento é a corrente elétrica. Mas eu não vou falar que essa corrente elétrica, pessoal, é quilômetro por hora e nem metros por segundo. Eu vou dizer que ela é o ampere, em homenagem a um físico, tá bom? Então, eu estou apresentando agora para vocês mais uma unidade da velocidade da corrente, que é o ampere, representada pela letra A. Agora vamos fazer uma relação aqui na fórmula para vocês entenderem. Lembra no comecinho do ano passado que eu disse para vocês que velocidade é variação do espaço sobre o tempo? Lembrou? Show de bola! Só que agora não é a velocidade de uma pessoa, de um carro, de uma formiga. Agora é a velocidade de um elétron, tá?
responsável pela coisa mais importante na sua vida, que é a energia elétrica. Então, agora, essa velocidade eu represento pela letra I, e no mercado de trabalho eu chamo ela de corrente. O nosso ΔS agora passa a ser a carga elétrica, que é a quantidade de elétrons que eu tenho, que representa o lugar do espaço, dividido pelo tempo. Conseguiram perceber aqui, ó, a relação total? Eu só troquei as letras do alfabeto, tá? Legal. E agora, as benditas unidades de medida que eu adoro. Carga elétrica. Coulomb. Tempo. Opa, segundo. Carga, que é Coulomb sobre segundo, a gente vai dar uma homenagem para um físico e vamos chamar isso aqui de ampere. Professor, mas aonde que eu ouvi falar ampere na minha vida? Uma bateria, por exemplo. Uma bateria, eu tenho a corrente dela em ampere. Por exemplo, outros casos, a gente vai ver, por exemplo, vários casos dentro de uma casa, corrente máxima 8 ampere, 6 ampere. Só que esse a gente vai aprender um pouquinho mais detalhado na parte de projetos, tá bom? Então, não esqueçam, eu vou continuar essa aula e você vai gravar no seu coração que a velocidade das bolinhas eletrizadas é chamada de intensidade da corrente elétrica, representada por ampere. Pessoal, agora aqui, ó, tem um resumo disso que eu falei para vocês. Dá uma olhada. E para treinar isso, eu vou resolver aqui 2 exercícios com a gente, tá bom? Vou resolver primeiro essa questão número 1. Um fio metálico, ele é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Tudo bem, se é corrente elétrica, os meus elétrons já estão em movimentos. Sabe-se que uma carga de 32 Coulomb, olha que importante aqui, ó. O C que você está enxergando aqui, ele já está indicando para você que é a carga elétrica. Ó, uma carga de 32 Coulomb. Atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Opa! Segundos? O professor Júnior falou que segundos é unidade de tempo. Então eu tenho aqui carga elétrica e aqui eu tenho tempo. 4 segundos. Foi dado a carga elementar, não precisa dar, a gente já falou que cada bolinha eletrizada ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19, e ele pede para determinar a intensidade da corrente elétrica, ou seja, qual que é a velocidade que esses elétrons estão se movimentando. Então olha que simples. Intensidade da corrente elétrica é Q sobre ΔT. Quanto vale o nosso Q? Opa, fácil, hein, professor, essa? Sim, 32 Coulomb. Quanto vale o tempo, T? 4 segundos. Opa, saiu aqui, ó. Q sobre ΔT. Então, eu tenho 32 Coulomb sobre 4 segundos. 32 dividido por 4, eu tenho 8 ampere. Essa é a velocidade do elétron. Não é 8 km por hora, não é 8 metros por segundo. É 8 ampere. Qual que é o número de elétrons? Olha a pergunta agora, moçada. Agora eu quero saber o número de elétrons. Quero saber o valor do N. Que atravessa esse condutor. Ó, quando eu falo a palavra condutor, eu estou falando o fio. Qual que é o número de elétrons que estão passando por esse fio aqui? Tá? É isso que a gente quer descobrir. Quando eu falo número de elétrons, eu preciso lembrar que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. E que mais que eu tenho? Eu tenho o valor da carga aqui, que foi dada como 32 Coulomb. Pronto. É a aplicação da fórmula da aula anterior. A carga é o número de elétrons vezes E. Então eu tenho 32 é igual
o número de elétrons vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu também não posso esquecer, lembra que eu falei para vocês que o número de elétrons sempre é uma quantidade muito grande de elétrons, né? Então aqui vai dar um número muito grande. Vai ficar o 32, esse cara está multiplicando, ele passa dividindo. E aí eu vou fazer aqui, ó, 32 dividido por 1,6, né? Vai dar... E o 32 dividido por 1,6. Aqui eu estou fazendo a minha calculadora, deu 20. E o 10 elevado a menos 19 está embaixo. Eu passo ele para cima, ele troca o sinal. Então ele fica 10 a 19. Pessoal, ó, 10 elevado a 19 é o 10 com 19 zeros. É um número muito grande. Então eu tenho uma quantidade infinita de elétrons, tá? Elétrons. Prontinho. Fiz a questão 1 para vocês. Agora aqui, ó, o último exercício para vocês poderem resolver as atividades. E o meu objetivo, pessoal, nessa questão 2 aqui, é que vocês já estejam bem familiarizados com as unidades de medidas, tá? Então eu vou tentar fazer mais rápido, focando nas unidades. Eu tenho uma bateria de automóvel, ela está totalmente carregada e ela libera 1,3 vezes 10 elevado a 5 coulomb. Rapaziada, observa a unidade de medida. Se tem um C na frente, lá dentro de você, coração e mente de você já tem que saber que se trata de uma corrente, que se trata de uma carga elétrica. A carga elétrica ela é representada pela letra Q. Ela vale 1,3 vezes 10 elevado à quinta. E os elétrons, nesse momento, estão ainda parados. Eles não estão em velocidades. O exercício fala, determine aproximadamente o tempo. Olha a pergunta, eu quero descobrir o tempo que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa, sabendo que ela necessita de uma corrente de 2 amperes para funcionar. Olha o outro número que apareceu aqui, 2 amperes. Então, por favor, moçada, não esqueçam que 2 amperes é elétrons, é corrente elétrica, é intensidade da corrente, e os elétrons já estão se movimentando, né? A velocidade deles, tá bom? Intensidade, 2 amperes. Aplicação direta da fórmula, não precisa perder tempo, tá bom? Eu venho aqui e faço intensidade da corrente, que é a velocidade, é o espaço, que agora eu chamo de carga elétrica, dividido pelo tempo. Tá vendo? É a mesma fórmula da velocidade que a gente aprendeu em mecânica. Eu vou vir aqui, 2 é igual a 1,3 vezes 10 elevado à quinta, dividido por t. Vou multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar 2 vezes t é igual a 1,3 vezes 10 elevado à quinta. Vou isolar o t. O 2 está do lado multiplicando, lembra? Passa para a riba dividindo. Então eu tenho 1,3 vezes 10 à quinta dividido por 2. Dá 0,65 vezes 10 elevado à quinta segundos. Vocês podem dar uma olhada, vamos converter isso aqui em minutos, só para você ter uma noção. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Faz uma regrinha de 3 aqui, ó. Quantos minutos eu tenho em 0,65 vezes 10 à quinta? Ó. 10 à quinta. Aí é simples, ó. É só eu pegar, se eu multiplicar em cruz, eu vou pegar 0,65 vezes 10 à quinta e vou dividir por 60. Vou pegar aqui, ó, 0,65 dividido por 60 dá 1,08 vezes 10 a menos 2. Só que observa que eu tenho um 10 à quinta multiplicando aqui, ó. Conserva essas duas bases aqui e soma os expoentes. Isso dá 1,08 vezes 10 ao cubo, tá? Minutos. Se você multiplicar isso aqui, então, por 10 ao cubo, que é 1000,
você vai ter 1083 minutos. E aí você pode ir brincando e convertendo para horas. Eu só fiz para você tentar tirar a dúvida, tá bom? De quanto tempo isso demora. Pessoal, nessa videoaula o meu objetivo aqui então